Meu aniversário de 21 anos chegou com a mesma frieza que caracterizava minha família. Eu sabia que seria mais um dia como qualquer outro, sem parabéns calorosos ou gestos carinhosos. Desde pequena, aprendi que esperar algo dos meus pais era como esperar que um deserto florescesse. Estava no meu quarto quando percebi um movimento incomum. Meus pais estavam falando baixo, quase sussurrando, mas o som dos zíperes de malas chamou minha atenção. Curiosa, aproximei-me do corredor e ouvi claramente a voz da minha mãe. Está tudo pronto. No aniversário dela, mandamos ela embora. Essa menina tem sido uma pedra no sapato a vida inteira. Senti como se meu coração tivesse levado um soco. Encostei-me à parede, tentando assimilar o que acabará de ouvir. Minha mãe continuou, com uma risada amarga. Vamos nos livrar desse fardo. Assim, finalmente podemos viver como sempre quisemos. Viajar pelo mundo, sem ninguém para atrapalhar. A voz do meu pai parecia hesitante, mas ainda assim concordou. Tem razão. Já está na hora de ela cuidar da própria vida. Eu mal conseguia respirar. A única coisa que ecoava na minha mente era o desprezo na voz da minha mãe. Eu era um fardo para eles. Uma pedra no sapato. Fui até o meu quarto e sentei na cama, sentindo o peso daquela rejeição. Eles não estavam apenas planejando me expulsar, estavam felizes por se livrar de mim. Os olhos marejaram, mas não deixei as lágrimas caírem. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Se eles queriam que eu fosse embora, eu iria. Mas não como uma derrotada. Eles iam se arrepender. Naquela noite, eles fingiram normalidade. Meu aniversário foi comemorado com um bolo barato e sorrisos forçados. Meu pai fez um brinde ridículo. A nossa filha, que está crescendo e, quem sabe, em breve começará sua vida fora de casa. Engoli em seco, mantendo a máscara de calma. Quando minha mãe perguntou casualmente: E aí, já decidiu o que vai fazer da vida? Foi nesse momento que decidi soltá-la. Fui aceita na faculdade de medicina. Bolsa integral. Começo no próximo semestre. A sala ficou em silêncio. Minha mãe parou com o garfo no ar, enquanto meu pai olhava para mim com uma expressão entre choque e incredulidade. Medicina? Como assim? Perguntou minha mãe, com um riso incrédulo. Significa que vou ser médica. E mais importante, não vou precisar de absolutamente nada de vocês. Vi a cor desaparecer do rosto dela. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então minha mãe tentou disfarçar. Bom, isso é inesperado. No fundo, percebi que a notícia os incomodava. Eles não esperavam que eu tivesse um plano, muito menos algo tão grandioso. Mas não importava. 2 dias depois, quando cheguei em casa após o trabalho, encontrei minhas malas na varanda. No chão, um bilhete simples escrito com a caligrafia da minha mãe. Está na hora de seguir sua vida. Boa sorte. Meu peito se apertou, mas não havia mais espaço para chorar. Peguei as malas e entrei na sala, onde os dois estavam brindando com taças de vinho. Meu pai tentou olhar para mim, mas desviou o olhar, envergonhado. Vocês vão se arrepender, disse, olhando diretamente para minha mãe, que me encarava sem emoção. Vocês vão sentir a minha falta, mas, quando isso acontecer, já será tarde demais. Deixei a casa sem olhar para trás. As ruas estavam escuras e vazias, mas, pela primeira vez, eu me sentia livre. Sozinha, sim, mas pronta para provar que eu era muito mais do que o fardo que eles imaginavam. Carregar as malas pelas ruas naquela noite parecia o peso de uma vida inteira de rejeição. Cada passo era um lembrete da humilhação que acabará de enfrentar, mas também uma promessa de que tudo isso seria temporário. Não tinha como voltar para casa. Aquela palavra não significava mais nada para mim. Depois de andar por horas, cheguei à pequena pensão onde uma colega de trabalho, Marcela, morava. Ela era uma das poucas pessoas que demonstravam algum tipo de gentileza comigo no emprego temporário que eu tinha em um café. Bati a porta com hesitação, torcendo para não ser enxotada dali também. Marcela abriu a porta e arregalou os olhos ao me ver com as malas. O que aconteceu, Clara? Perguntou, preocupada. Contei a ela tudo, desde a conversa que ouvi até as malas na varanda. Marcela me puxou para dentro e me deu um copo d'água antes mesmo de eu terminar. Esses seus pais, ela murmurou, balançando a cabeça. Você pode ficar aqui uns dias, mas sabe como é, o espaço é apertado. Eu sabia, e não queria ser um peso para ela.
O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro e um armário pequeno, mas era mais do que eu tinha. Obrigada, Marcela. Eu só preciso de um tempo para me reorganizar. Vou dar um jeito. Nos dias seguintes, minha rotina se tornou uma maratona de sobrevivência. Trabalhar no café era exaustivo, mas, de alguma forma, aquele cansaço físico era melhor do que a dor emocional que eu carregava. Durante as noites, enquanto Marcela dormia, eu me sentava no canto do quarto, com um caderno, fazendo planos para o futuro. A ideia de entrar na faculdade de medicina parecia distante, quase impossível, mas eu não ia desistir. Uma noite, Marcela me encontrou com os olhos vermelhos de cansaço, rabiscando anotações sobre como eu ia pagar o material e as despesas mínimas da faculdade. Você vai mesmo conseguir, não vai? Ela perguntou, com um sorriso encorajador. Vou. Não importa o que aconteça. Eles podem ter me deixado sem nada, mas não vão me impedir. Minha determinação foi posta à prova quando recebi a notícia de que precisaria pagar uma taxa administrativa para confirmar minha vaga na faculdade. Era pouco, mas, para mim, naquele momento, parecia uma fortuna. Olhei para a fatura com o coração pesado. Na mesma semana, o destino parecia querer me testar ainda mais. Meus pais ligaram. Por um momento, pensei que fosse algum tipo de reconciliação, mas a realidade foi muito diferente. Clara, começou minha mãe, com a voz melosa, você poderia nos ajudar com algo? Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Estamos planejando uma viagem para a Europa, mas estamos meio apertados este mês. Será que você poderia, emprestar alguma coisa? Senti o sangue ferver nas veias. Eles me expulsaram e agora querem minha ajuda? Respirei fundo, tentando manter a calma. Vocês estão pedindo dinheiro para mim? Perguntei, incrédula. Do outro lado da linha, minha mãe deu uma risada leve, como se a ideia fosse absurda. Bem, nós achamos que você já estava trabalhando e poderia contribuir, já que não está mais morando aqui. Fiquei em silêncio por alguns segundos, até soltar as palavras que estavam presas na garganta. Eu mal tenho dinheiro para comer. Vocês me expulsaram, lembram? E agora acham que vou ajudar vocês a viajar para a Europa? Minha mãe ficou muda, e meu pai assumiu o telefone. Clara, não precisa exagerar. Foi melhor assim. Você precisava aprender a viver por conta própria. Engoli o nó na garganta. Vocês vão se arrepender de terem me tratado assim. Quando eu conseguir tudo o que quero, não venham bater na minha porta, porque ela vai estar fechada para vocês. Desliguei antes que eles pudessem responder. Minha cabeça girava de raiva e frustração, mas também de uma motivação quase doentia. Eu ia sair daquela miséria. Ia provar a eles que eu era muito mais do que o fardo que sempre imaginaram. Na semana seguinte, vendi o pouco que tinha de valor, um relógio antigo do meu avô, algumas roupas boas que eu ainda possuía. Consegui a quantia necessária para confirmar minha vaga na faculdade. Quando recebi o e-mail confirmando minha matrícula, uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. Eu estava um passo mais perto de mudar minha vida. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas pela janela minúscula do quarto de Marcela, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais seria dependente de ninguém. Eu chegaria ao topo, e, quando isso acontecesse, meus pais teriam a chance de ver a pessoa que rejeitaram. Eles só não teriam o privilégio de fazer parte da minha vida. Entrar na faculdade de medicina foi um momento de triunfo pessoal, mas também o início de uma guerra silenciosa. Eu não era uma estudante como os outros. Não tinha pais pagando minha mensalidade ou me ajudando com as despesas. A cada passo dado, era como se eu tivesse que provar 2 vezes mais o meu valor. Minha rotina era uma verdadeira batalha. Acordava antes do sol, trabalhava no café até o meio da tarde. Depois, passava as noites enterrada nos livros. Dormir era um luxo que eu raramente me permitia. Marcela continuava sendo um apoio inestimável, mas a convivência no pequeno quarto tornava evidente que eu precisava de mais espaço, não só fisicamente, mas emocionalmente. As aulas eram intensas, e meus colegas, em sua maioria, pareciam viver em uma realidade completamente diferente da minha. Ouvi-los reclamar de coisas triviais, como o carro que não estava funcionando direito ou o cansaço de viajar para a casa de praia no fim de semana, era quase cômico. Eu me mantinha reservada, focada no meu objetivo. Foi em uma aula de anatomia que conheci Caio, um colega de turma que parecia perceber o peso que eu carregava. Clara, você nunca sai com a gente depois das aulas. Está sempre correndo. Qual é o segredo? Perguntou ele, tentando puxar assunto. Olhei para ele com uma sobrancelha arqueada.
Não tem segredo, Caio. Eu só não tenho tempo para distrações. Ele riu, mas não insistiu. Apesar de mantermos uma certa distância, ele parecia respeitar minha dedicação. Às vezes, até me oferecia ajuda com materiais que eu não podia comprar. Eu sempre recusava, mas sua gentileza me fazia sentir que, talvez, nem todo mundo no mundo fosse tão egoísta quanto meus pais. Com o tempo, comecei a ganhar pequenos estágios remunerados em hospitais, o que aliviava um pouco as dificuldades financeiras. Ainda assim, a sensação de nunca ter segurança financeira era sufocante. Cada dia era uma luta para pagar as contas, manter as notas e não desmoronar. Foi durante esse período que um golpe inesperado veio. Minha mãe me procurou novamente. Ela apareceu no café onde eu trabalhava, como se fosse uma cliente qualquer. Quando a vi, meu coração disparou, mas não por saudade. Era a raiva. Era a dor. Era o peso de tudo que ela havia feito. Clara, você está tão diferente, disse ela, com aquele tom falso que me fazia querer vomitar. O que você está fazendo aqui? Perguntei, seca. Vim ver como você está. Sabe, sinto sua falta. A ironia daquela frase me atingiu como um soco. Você sente minha falta? Repeti, incrédula. Sente falta de quem? Da pedra no sapato? Da garota que vocês jogaram na rua sem nem olhar para trás? Minha voz estava mais alta do que eu queria, e os clientes do café começaram a nos olhar. Minha mãe colocou a mão no meu braço, tentando me acalmar. Clara, por favor, não faça escândalo. Eu só quero conversar. Eu ri, mas não havia alegria no som. Conversar? Agora você quer conversar? Quando me deixou na rua com uma mala na mão, não parecia interessada em falar nada. Ela suspirou e, pela primeira vez, pareceu realmente desconfortável. Seu pai e eu cometemos erros, eu sei disso. Mas achamos que você estava bem, que ia dar um jeito. E, olha só, você conseguiu. Está na faculdade de medicina. Aquilo me fez congelar por um momento. Como ela sabia? A resposta veio rápida e com um sorriso cínico que eu conhecia bem. Vocês estão espionando minha vida agora? Para quê? Para garantir que eu não estrague os planos de vocês? Minha mãe hesitou, mas sua expressão mudou. Não era mais a de alguém tentando se desculpar. Era a de alguém tentando manipular. Clara, você sabe que sempre quisemos o melhor para você. Só queremos que saiba que estamos aqui para ajudar, caso precise. Eu me aproximei, abaixei o tom da voz, mas fiz questão de que cada palavra fosse um golpe direto. Vocês não estão aqui para ajudar. Estão aqui porque acham que podem tirar algo de mim. Mas deixe eu ser bem clara, vocês não fazem mais parte da minha vida. Ela tentou responder, mas fui até o gerente e pedi que a retirassem do café. Não olhei para trás enquanto ela era escoltada para fora. Aquele encontro só fortaleceu minha determinação. A partir daquele momento, prometi a mim mesma que cada passo rumo ao sucesso seria também uma vingança silenciosa. Meus pais poderiam me procurar, implorar, tentar fazer parte da minha vida de novo, mas eles jamais teriam uma segunda chance. O sabor do sucesso começou a emergir, mas era amargo. Eu estava construindo tudo sozinha, e essa solidão me acompanhava em cada vitória. Por mais que o mundo me aplaudisse, sabia que, no fundo, estava lutando para provar algo a eles. E isso ainda não era suficiente. Eu queria que eles sentissem o peso da rejeição. Queria que eles se arrependessem, mas sem qualquer possibilidade de redenção. E, no fundo, sabia que esse momento chegaria. Era só uma questão de tempo. Os anos seguintes foram marcados por conquistas, uma a uma. Apesar da rotina exaustiva, terminei a faculdade de medicina com honras. Tornei-me residente em um dos melhores hospitais da cidade, reconhecida pela dedicação e talento. A cada passo, sentia-me mais distante daquela garota que foi jogada na rua com uma mala nas mãos. A lembrança do dia em que ouvi meus pais planejando me expulsar ainda ardia como uma ferida aberta. Mas agora, ela me impulsionava. Cada vitória era como um golpe calculado, devolvendo o que eles me fizeram. Eu só esperava pelo momento certo para dar o golpe final. E ele veio antes do que eu esperava. Foi numa tarde fria de junho que recebi uma mensagem inesperada. Era do meu pai. Ele nunca havia feito contato antes, nem mesmo depois do confronto com minha mãe no café. A mensagem era direta, mas cheia de desespero. Clara, precisamos conversar. Sua mãe está muito doente. Meu coração disparou, não por preocupação, mas por curiosidade. Algo dentro de mim sabia que havia mais naquela história. Afinal,
Meus pais nunca faziam nada sem segundas intenções. Respirei fundo e respondi: se quiser falar comigo, venha até o hospital onde trabalho. Não apareça na minha casa. Não demorou muito para que ele aparecesse. Vi meu pai entrar pela recepção, e pela primeira vez na vida, ele parecia desgastado. O homem arrogante e cheio de si que eu conhecia estava envelhecido, com as roupas surradas e o olhar cansado. Clara, ele começou, com a voz hesitante. Obrigado por me receber. Cruzei os braços e fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Sua mãe, ela está com um problema no coração. Os médicos disseram que precisamos de um procedimento urgente, mas o plano de saúde dela não cobre tudo, e estamos sem condições de pagar. Ah, claro. Lá estava a verdadeira razão. Ele não estava ali por preocupação ou amor paternal. Ele precisava de dinheiro. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, fria. Ele piscou, surpreso com minha falta de reação. Clara, ela é sua mãe. Não importa o que aconteceu no passado, ela precisa de ajuda. Você pode pagar pelo procedimento. Eu sei que pode. Eu ri, mas era uma risada sem humor, cheia de sarcasmo. Ela é minha mãe? Aquela que me chamou de pedra no sapato e me jogou na rua como lixo? É essa mãe que você quer que eu ajude? Meu pai suspirou, parecendo exausto. Nós cometemos erros, eu sei disso. Mas, Clara, nós somos sua família. Aquela palavra me fez explodir. Família? Vocês não são minha família. Família não abandona. Família não destrói. Família não faz o que vocês fizeram comigo. Ele tentou argumentar, mas eu levantei a mão, cortando-o. Não terminei. Você sabia que eu estava dormindo no sofá de uma amiga porque vocês roubaram meu quarto e minha dignidade? Sabia que eu trabalhei até desmaiar para pagar cada centavo da minha faculdade? Vocês nunca se importaram, então por que eu deveria? Meu pai ficou em silêncio, mas eu continuei. E quer saber? Vou te contar algo que talvez te faça entender. No dia em que vocês me expulsaram, eu prometi a mim mesma que vocês nunca mais fariam parte da minha vida. E vou cumprir essa promessa. Ele deu um passo à frente, mas eu recuei, apontando para a porta. Acabou, pai. Volte para sua casa e encontre outra pessoa para resolver seus problemas. Porque eu não sou mais aquela menina assustada que vocês desprezaram. Ele tentou me olhar nos olhos, mas não encontrou nada além de gelo. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e foi embora, os ombros caídos, como se carregasse o peso de todas as escolhas erradas que fizera na vida. Quando ele saiu, me permiti um momento de fraqueza. Encostei na parede e fechei os olhos, deixando que as lágrimas que eu segurava escorressem. Não era arrependimento, mas uma dor amarga de cortar laços tão profundamente. Sabia que o golpe final havia sido dado. Eles tinham escolhido viver sem mim anos atrás, e agora estavam pagando o preço. E, finalmente, eu sentia que o poder estava nas minhas mãos. Depois daquele encontro com meu pai, pensei que o capítulo sobre eles estivesse encerrado. Mas, como sempre, subestimei a capacidade deles de tentar voltar às minhas custas. Eles não iam aceitar um não como resposta. 2 semanas depois, recebi uma intimação judicial. Meus pais estavam me processando. Alegavam abandono afetivo e exigiam que eu arcasse com os custos do tratamento médico da minha mãe. Eu mal podia acreditar. Abandono afetivo? De quem? De pessoas que deliberadamente me expulsaram de casa e riram da minha cara enquanto faziam as malas? A intimação era apenas mais uma prova de que não havia limite para o egoísmo deles. Respirei fundo e decidi que, desta vez, eles seriam desmascarados de uma vez por todas. Contratei um dos melhores advogados que meu salário poderia pagar. Se eles queriam uma guerra, estavam prestes a perder. No dia da audiência, entrei no tribunal com a postura ereta e a determinação estampada no rosto. Meus pais estavam sentados no banco oposto, com expressões que alternavam entre irritação e constrangimento. Minha mãe, apesar de toda a dramatização sobre sua saúde, parecia forte o suficiente para enfrentar aquele processo absurdo. Quando a juíza deu início à sessão, meu advogado não perdeu tempo. Apresentou as provas que eu havia reunido ao longo dos anos, o áudio que gravei no dia em que planejaram minha expulsão, mensagens de texto e e-mails que mostram a total ausência de contato deles comigo depois que saí de casa. Cada prova era como um golpe preciso, desmantelando qualquer argumento que eles tentassem apresentar.
Meritíssima, aqui está o áudio onde os próprios pais da Ré admitem, com todas as palavras, que a expulsaram de casa sem qualquer consideração, disse meu advogado, enquanto o áudio era reproduzido no tribunal. A voz da minha mãe soava clara e cruel. Ela tem sido uma pedra no sapato a vida toda. Vamos nos livrar dela e viajar pelo mundo. A sala ficou em silêncio. Meus pais pareciam encolher a cada palavra que saía daquela gravação. Quando o áudio terminou, meu advogado deu o golpe final. E agora, eles têm a audácia de processar minha cliente por abandono afetivo, quando foram eles que a abandonaram. Minha mãe tentou se levantar e falar, mas a juíza cortou sua tentativa de interrupção. Dona Helena, o que está sendo apresentado aqui é grave. A senhora deseja se pronunciar? Perguntou a juíza, com um tom severo. Minha mãe gaguejou, tentando manter a pose. Eu estava sob estresse naquela época. Disse coisas sem pensar. Mas somos família. E a família deve cuidar uns dos outros. Foi minha vez de falar. Levantei-me, com a voz firme e o olhar fixo nos olhos dela. Família não abandona, não humilha, não joga fora como se fosse lixo. Vocês me tiraram tudo, mas eu reconstruí minha vida sozinha. E agora vocês vêm aqui exigir algo de mim? Não é amor ou afeto que vocês buscam, é dinheiro. Não existe mais nada para tirar de mim, porque eu não vou permitir. A juíza bateu o martelo com decisão. Processo indeferido. A Ré não tem qualquer obrigação legal ou moral de ajudar os autores. Além disso, a tentativa de manipulação emocional por parte dos autores será registrada neste tribunal. Quando saí do tribunal, senti uma leveza que nunca havia experimentado antes. Era como se, finalmente, a sombra deles tivesse sido dissipada. Meus pais me chamaram na saída, mas eu os ignorei. Eles não faziam mais parte da minha vida. Alguns meses depois, descobri por conhecidos que eles haviam perdido a casa para pagar as dívidas médicas da minha mãe. Sem ter para onde ir, acabaram se mudando para uma cidade pequena, longe de todo o luxo que tanto valorizavam. Não senti pena. Não havia mais espaço para isso dentro de mim. Enquanto eles colhiam as consequências de suas escolhas, eu vivia a vida que sempre sonhei. Me tornei uma das cirurgiãs mais respeitadas da cidade, tinha amigos que me consideravam como família, e, pela primeira vez, sentia que pertencia ao lugar onde estava. A vida tem uma forma engraçada de equilibrar as contas. Meus pais tinham planejado me destruir, mas no final, foram eles que ficaram destruídos. E eu finalmente estava livre.